Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Estou aqui organizando para ir para a fazenda. Para quem não sabe, além de técnico, né, de veterinário, eu sou produtor de leite também. Tem uma pequena propriedade, vou contar para vocês um pouquinho dela para depois mostrar por que eu estou compartilhando esse vídeo com vocês. Eu tenho uma pequena propriedade, 30 vacas em lactação aproximadamente, e não tenho nada de trator, nem de vagão. Então todo o meu trato é feito pelos funcionários e uma carroça, né? A gente faz uma maneira bem simples, uma fazenda simples, assim como existem diversas outras nesse modelo no Brasil, né? Eu vou mostrar para vocês três planilhas que eu uso no meu dia a dia aqui da fazenda que me ajudam muito a acompanhar a fazenda. Como muitos de vocês já sabem, eu viajo bastante, cada vez estou numa região e etc. E muitas vezes não posso acompanhar de perto todos os dias a fazenda. Gostaria muito de estar lá todo dia, mas infelizmente não dou conta. E por isso eu uso essas três planilhas aqui para acompanhar a fazenda diariamente, mesmo não estando lá. Então, são dois pontos que eu acho fundamental de acompanhar. Eu vou mostrar para vocês aqui, que eu, mesmo viajando, estando onde eu estiver, eu consigo acompanhar bem a fazenda. Cada fazenda pode fazer do seu jeito, dependendo da sua tecnificação que tenha, mas lá na minha propriedade eu faço dessa maneira, eu vou mostrar para vocês. E pode ser muito útil para quem tem fazenda de leite e não está perto, ou para quem é técnico e quer acompanhar um pouco mais de perto a fazenda que assiste. Certo? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar duas planilhas que eu uso diariamente aqui na minha rotina, certo? Bom, a primeira planilha que eu uso aqui na minha rotina, que eu gostaria de mostrar para vocês, é uma planilha bem simples, mas bem importante. Eu tenho uma planilha de produção de leite. Eu quero saber exatamente quanto de leite minha vaca está produzindo, né? É muito comum a gente não saber nem essa informação. E com essa informação aqui, eu não preciso pesar leite todos os dias. Obviamente, se tiver informação de pesagem de leite todos os dias, melhor ainda. Mas com essa informação, pelo menos eu sei se teve algum problema macro na fazenda que acabou perdendo leite ou tendo algum tipo de descarte maior. Certo? Então, o que eu faço com essa planilha aqui? A gente tem na primeira coluna a data, depois o número de vacas em lactação, a quantidade de leite que tinha no tanque de manhã, quantidade de descarte de leite pela manhã, a quantidade de leite no tanque de tarde, certo? Após a ordenha da tarde, quantidade de descarte de tarde, qual foi a retirada. O que significa isso aqui, pessoal? Então, após cada ordenha, meu funcionário é responsável por isso, ele vai lá e mede o leite. Então, depois da ordenha da manhã, ele mede, fala, tem X litros aqui. Eu descartei mais outros X litros, que pode ser para uma vaca com mastite, com algum outro tratamento com antibiótico, uma vaca pós-parto, mas eu vou ter o volume de leite descartado, certo? E tem aqui a retirada também, esse número é muito importante. O que é a retirada? É o leite que a gente pega para consumo, para funcionário ou para bezerro, né? Caso seja necessário. Lembrando que a vaca produziu esse leite, né? Então ele tem que entrar na conta dos animais como produção. Por exemplo, uma fazenda pequena, você tem um dia talvez que um funcionário leve mais leite por algum motivo, ou que teve uma retirada maior para bezerros que nasceram, alguma coisa nesse sentido, né? Então é muito importante a gente saber esses descartes e retirada. Então eu peço que eles mandem, que eles façam essa planilha todos os dias, muito simples, né? O cara não gasta 2 minutos para medir lá o leite do tanque, o quanto descartou e quanto retirou, certo? E manda para mim todo dia. Então eu posso estar onde estiver, pelo menos eu sei o que aconteceu em termos de produção de leite durante os dias que eu estou fora. E de acordo com o leite da manhã e o leite da tarde. Por que isso é importante? Se teve algum problema com o trato, com o horário, com tudo isso, a gente acaba conseguindo entender de alguma maneira com essas informações aqui. Então, ajuda muito a acompanhar qual a consistência, né? As vacas adoram consistência. Então, elas produzem, se você pegar em média uma fazenda, a produção de leite média de uma fazenda tem que ser bastante consistente ao longo dos dias. Se essa fazenda variar muito a produção média de leite, a gente tem que ficar atento porque pode ter manejos que estão variando muito e essa vaca sua não está tendo consistência. Então, com essa tabela aqui, além de eu acompanhar a minha fazenda de longe, eu consigo avaliar a consistência de produção dos meus animais. Quanto de leite eles estão produzindo? Existe uma variação de um dia para o outro? Como que está isso aí no dia a dia dessa fazenda, certo? Então, isso a gente pode usar para proprietários de fazenda que estão longe ou pode usar para consultor, por exemplo, de fazenda que está. Além disso, é bom a gente colocar sempre no papel porque você consegue enxergar melhor, né? Por exemplo, aqui na minha fazenda a gente vende o leite, entrega o leite de 2 em 2 dias. Então, no final de 2 dias, eu tenho o volume de leite entregue. E essa é a informação que muitas fazendas têm, né? Só o volume de leite entregue, que algumas vezes é diário, algumas vezes de 2 em 2 dias. Mas eu acho muito importante a gente ter essa informação, volume por ordenha, dependendo, obviamente, da fazenda e da situação. Principalmente quando a gente está distante ou quando a gente quer acompanhar mais de perto a consistência entre as ordenhas, a consistência de produção ao longo do dia. Essa é uma ferramenta bem bacana, bem simples e bem fácil de fazer. Fica aí como dica para vocês usarem no dia a dia.
Outra planilhazinha que eu uso também, que eles me mandam todo dia, é isso aqui, ó. Muito simples também, exatamente assim, com uma extrema facilidade como a anterior, é isso que eu gosto de fazer, não dá para fazer nada muito difícil para o pessoal utilizar, porque acaba não fazendo, né? Quando a gente tem informações muito difíceis de serem conseguidas ou serem preenchidas, muitas das vezes a gente não consegue fazer com que isso vire uma rotina na fazenda. Então, às vezes, fazer da maneira mais simples possível faz com que a gente tenha uma rotina maior de uma rotina e uma assertividade maior de fazer esses dados, né? Porque às vezes as pessoas complicam tanto o negócio que na hora de preencher ou tem muito erro ou a gente acaba desanimando de fazer, certo? Então, essa aqui é uma planilha de controle de sobras que a gente tem lá na fazenda. Como eu disse para vocês, eu trabalho na fazenda que não tem vagão e não tem trator, a gente trabalha na carroça. Mas mesmo assim, a gente tem algumas limitações, obviamente, mas não deixamos de fazer as coisas da maneira correta. Então, o que a gente preenche aqui, né? A data, o número de vacas de lactação, a quantidade de silagem que colocou naquele dia, certo? Lá na fazenda a gente mede em passes de silagem que a gente coloca na carroça. Ah, Lucas, mas o ideal não é medir, não é pesar? Com certeza o ideal é pesar, certo? Mas eu não tenho balança não tenho na minha carroça, obviamente eu não tenho uma balança. Se eu for encher cada saco para fornecer para esses animais e pesar um por um, complica muito e atrasa muito o dia. Então, o que eu faço? Periodicamente, eu peço para o funcionário pesar uma pá, ele coloca uma pá de silo dentro de um saco e eu peso. Depois peço para ele pesar 3 pás dentro de um saco e peso, depois 5 pás dentro de um saco e peso. Para quê? Para eu ver a consistência que ele está colocando aquele volume de silagem, certo? Nas pás. E, basicamente, aqui com o funcionário que eu trabalho, que é um cara muito bom, muito bacana, e que a gente consegue treinar outros assim também, a gente consegue ter uma consistência nesse volume, sim. E aí eu vou ter um entregue uma quantidade bem consistente de silagem. E depois eu peso a sobra e sei quanto que sobrou. Certo? Ah, Lucas, mas por que você não põe o valor total? Você só põe da silagem? Porque o restante dos ingredientes são todos pesados para todo dia, para a semana inteira. Então, esse restante da dieta não varia durante a semana. Eu faço o ajuste da sobra nessa fazenda específica só com silagem, que não é o ideal. O ideal seria que a gente fizesse com vacas, né? Aumentando o número de vacas para aumentar a dieta proporcionalmente. Nas fazendas que eu trabalho que tem vagão, o que eu faço? Está faltando, quando faltou, o que a gente faz? Se é um lote com 50 vacas, eu coloco no vagão que ele tem 51. Por quê? Porque eu coloco a dieta proporcional a mais para ele. Ajustar a sobra só com volumoso não é a maneira correta. Mas dentro dessa fazenda aqui é a maneira que a gente encontrou para fazer. E tem algumas fazendas que a gente vai ter que fazer dessa maneira. E depois ajustando semanalmente, caso esteja muito diferente. Essa sobra minha aqui, por exemplo, em outras fazendas que eu vejo que fazem dessa maneira, pode ser feita assim sem problemas. Obviamente, não é o ideal, né? Não estou falando para vocês que é o ideal, mas eu gosto muito daquela frase, né? Feito é melhor que perfeito. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer aqui na fazenda. E eu consigo não ter muitos problemas com isso. A gente consegue fazer de uma maneira relativamente simples e de uma maneira que a gente consegue ter bons resultados. Certo? Bom, e o que eu faço aqui? Semanalmente, se eu ver que a sobra está ficando muito alta, alguma coisa está acontecendo, eu ajusto a dieta total, né? A quantidade de concentrados também que estão indo periodicamente. Periodicamente não, na verdade, que a gente ajusta uma vez por semana, caso não esteja muito bem ajustado. Mas agora, como é uma fazenda que eu trabalho praticamente todos os dias, eu tenho informação, é uma fazenda que eu estou sempre em cima, a gente consegue controlar isso aqui muito bem e ter uma sobra muito equilibrada. Mas eu gosto que eles anotem todos os dias quanto foi fornecido e quanto que sobrou. Eu faço exatamente igual, certo? Para as vacas do pré-parto, certo? Eu coloco o número de vacas, quantidade de silagem. Aqui eu tenho uma ração que eu faço na fazenda, mas é uma ração já pronta, que é feita na fazenda, e que eu coloco uma quantidade exata por vaca, nesse caso 2,5 kg por dia, e aqui a sobra. Só que no meu pré-parto, varia o número de animais diariamente, né? Pode parir vaca, ou aumentar ou diminuir. Então, eu quero que o pessoal aumentar, na verdade não, porque eu levo vacas para lá uma vez por semana e aí eu já refaço a dieta. O que acontece normalmente é diminuir as vacas. E aqui eu coloco a ração também, por quê? Porque eu quero saber se o pessoal está fazendo as contas corretas, que nesse caso aqui é 2,5 kg por vaca dia. Então aqui eu pego lá e falo assim, 10 quilos de 10 vacas num lote de lactação. Ele colocou 25 quilos de ração, certo? Tá certinho isso. Isso pode parecer muito básico, pessoal, muito simples, mas para muita fazenda esse é o começo, certo? De entender se as doses dos produtos, dos concentrados, dos volumosos estão corretas. Então, aqui na fazenda eu coloco no lote pré-parto, a gente faz um acompanhamento diário da silagem, da ração e da sobra, certo? Então, com essas 3 informações em mãos, que é oferecido e sobra da lactação, oferecido e sobra do pré-parto
e leite do tanque, por ordenha, né? E descartes e retirada, eu consigo ter um controle muito interessante da fazenda. Eu consigo, mesmo de longe, entender se estamos tendo mudanças, se está tendo algum desafio, se está variando muito essa sobra, essa produção de leite. Lembrando que vaca de leite, em geral, é constante. Se você não fizer nada que atrapalhe a rotina dela, se o clima não mudar, se você não mudar horários, se você não fizer piorar a qualidade da silagem, mudar algo na hora da ordenha, essas vacas vão produzir um leite bem constante ao longo dos dias e vão comer também de uma maneira bem constante ao longo dos dias. Então, esses aqui são números que me ajudam muito a acompanhar as fazendas, essa fazenda especificamente, mesmo estando longe algumas vezes. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é um mundo perfeito, né? O mundo perfeito é quando eu tenho, principalmente falando de fornecimento de sobra, quando eu tenho vagão forrageiro, eu tenho tudo isso. Porém, a realidade da grande maioria das fazendas do Brasil é muito mais semelhante com essa aqui ainda, né? Então, e às vezes eu vejo pessoas com fazendas pequenas que deixam de fazer algumas medições porque falam, não sei, não vai ficar perfeito. Pois é, às vezes não é perfeito, mas me dá uma direção muito grande do que fazer. E eu, de longe, consigo tomar muita decisão e consigo entender muito o que está acontecendo na fazenda com essas informações aqui. Me ajuda muito. Então, o recado desse vídeo aqui que eu gostaria de deixar muito claro é, mesmo para você que tem uma fazenda pequena ou que é consultor de fazendas pequenas, você pode fazer um trabalho bem feito e pode ter essas informações de uma maneira bem precisa e relativamente fácil. Beleza, pessoal? Então, hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, do que eu faço na minha propriedade, que é uma propriedade pequena, com uma tecnologia, vamos dizer assim, em termos de máquinas para trato, etc., pequena, mas que a gente consegue fazer um trabalho muito bacana e muito bem feito, mesmo com essas dificuldades. Beleza? Obrigado a todos e até a próxima.